Estamos de volta, pessoal. Não deixe de nos seguir no Instagram, Date On Divan, e no YouTube, né, Carol? E se inscrever também no nosso canal lá no YouTube e compartilhar os episódios que já estão lá, que são todos incríveis. Muito bem. De volta aqui com a Alessandra. Conte pra nós, Alessandra, qual foi o maior perrengue que você passou nessa jornada até hoje? Olha, na jornada empreendedora, com certeza foi a gestão de estoque. Eu falo muito de estoque porque realmente é muito complexo com relação ao... Quando eu abri loja, eu tinha noção dos indicadores que eu deveria ter, que eu devia gerir, né? Eu deveria gerir. No entanto, eu escolhi um local que era muito escondido. Então, no primeiro ano deu tudo certo, né? O faturamento ok, estava dando para pagar todas as contas e tudo mais. Aí, no segundo ano, aquela recorrência já não era mais a mesma. Nessa época, eu ainda não fazia cadastro de clientes. Eu considero isso extremamente relevante no comércio, porque é um plano B, né? Se você não pode contar com o movimento dos passantes, você precisa ir correr atrás de clientes, né? E no comércio não é igual na prestação de serviço, que você tem lá uma empresa que te dá uma base de cliente, você entra em contato para prospectar. No comércio, não, você depende do fluxo de pessoas que vão até a sua loja ou então vão até seu site ou WhatsApp, enfim. E só que para trabalhar nessa parte online, sem uma base de clientes, você precisa ter dinheiro também. Né? Então, a gestão de estoque, no primeiro momento, foi muito difícil para mim. Depois que eu abri a loja da Adolfo Olinto, que o faturamento aumentou, foi meio que um alívio, só que foi um aprendizado para mim. E aí acabou que eu comecei a lidar melhor com esses indicadores, comecei a implantar processos que antes eu não tinha. Um deles é a questão do cadastro de clientes. E antes, na época da galeria, eu já tinha feito processos, né? Desenhado os processos para que qualquer pessoa que entrasse, né, na E-Pratas pudesse saber o que fazer, quando fazer, a hora de fazer, né? No entanto, essa questão de vendas ainda era muito... Estava engatinhando ainda. Hoje em dia, né, obviamente, todos os dias a gente vai aprendendo um pouquinho mais. Vai desenvolvendo, vai né? desenvolvendo mais. Mas meu primeiro grande problema, digamos assim, na E-Pratas foi essa questão de gestão de estoque e implantação de processo de venda. Venda é tudo. Uma empresa que não vende, fecha, né? Sim. Então, quase que aconteceu isso na época da galeria, mas Deus foi tão bom que apareceu essa oportunidade do Adolfo Olinto, que deu uma virada de chave. E a localização fez diferença? A localização e a implantação de processos, de novos processos de venda. Eu aproveitei que a gente estava numa localização diferente. O faturamento inicialmente não mudou, continuou mesmo da galeria, só que essa implantação de processos eu considero que foi uma virada de chave, processo de venda, né? Porque a empresa que não explora ali todos os canais de venda, todos os processos de venda, fecha, né? Porque venda é o principal indicador da empresa. A E-Prata é uma franquia? Uma marca própria? É uma marca própria. Eu comecei a estudar essa questão de franquia na época da galeria, só que naquele momento não estávamos preparados, porque para você abrir uma franquia, para você, na verdade, oferecer uma franquia para alguém, a sua margem de lucro precisa ser favorável, porque um franqueado, ele paga royalties, ele paga o imposto também, né? Paga toda a toda a sua folha, né? Mais os royalties. Uhum. Então, nesse momento, a E-Pratas ainda não está preparada para franquear. Mas é um projeto que eu ainda tenho esperança que vai acontecer. Então, olha que coisa interessante. Eu acho, é achismo, tá? Que eu venho vendo no mercado essa questão da mudança no formatos de franquia. As pessoas às vezes não estão muito dispostas a pagar isso. Uhum. E existem outros formatos que são interessantíssimos também. Eu também venho estudando, pesquisando bastante, sabe por quê? Porque eu também gostaria no futuro fazer a mesma coisa.
Mas não nessa pegada de você vai adquirir a franquia, aquele investimento não é pouco e tem um royalty alto. Não posso contar meu segredo também, né? Mas a minha intenção é vender o modelo. Entendeu? Porque no modelo, o cara vai fazer o que ele precisa fazer no próprio negócio. Tem uma empresa aqui em Pouso Alegre que bombou o ano passado fazendo isso daí. Eu sei qual que você está falando. Eu tô seguindo eles para tentar entender como que foi o caminho deles. Depois nos bastidores. É sensacional o que eles fizeram. Muito bacana mesmo. Cresceu muito a empresa. Sim. Eles estão fazendo exatamente isso. Eles vendem o modelo que eles aplicaram no negócio para ser aplicado em qualquer negócio, entendeu? Olha. Vamos supor assim, ó, o negócio deles, um exemplo, né? O negócio dele era barraquinha de cachorro-quente, mas deu super bom. Aí ele pegou o modelo de negócio e vendeu para uma pizzaria, para uma peixaria, para uma casa de frango. Show de bola. Isso é legal, porque outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela falou que ela só abriria uma loja se fosse franquia, porque ela não entende nada de números, de indicadores, mas ela sabe vender, né? E eu nunca tinha olhado por essa perspectiva, né? Eu sempre achei bobagem você abrir franquia, porque você tem os custos muito elevados, tem todas as contas para pagar e no final sobra pouco para você, né? E aí, olhando por essa perspectiva que ela me falou, realmente faz todo sentido, né? Eu acho que caso. Franquia não é ruim, é bom. Para quem cria franquia é maravilhoso. Não, mas franquia tem que ser uma franquia acertada, no sólida, lugar, muito acertado, sabe? Ó, eu não como McDonald's, mas eu acho assim que não tem coisa mais linda aqueles arcos dourados. E os caras não estão preocupados em vender lanche. O negócio deles é outro. Então, o cara estrutura tudo, tem loja no mundo inteiro e tal, mas o negócio dele é outro. Então, você pegar uma franquia do McDonald's num lugar bom, tal, você vai ganhar dinheiro. Não é que não vai dar dinheiro. Mas tem que ser muito acertado. Tem que ser bem feito, né? Porque não é barato. Você concorda comigo que um valor de investimento desse, talvez você fizesse uma outra coisa, pudesse dar tanto quanto ou mais? Então é mais ou menos por aí. Mas quando se trata de uma franquia menor, uma coisa menor, o cara não tá querendo dividir. Ele não pode dividir aquele lucro com a franquia. É por isso que vai existir cada vez mais modelos diferentes. Modelo de franquia diferente. Né? E o seu pode ser uma boa. Sim. Para começar já é diferente, né? Exatamente. Em algum momento vai dar certo. Vai, sempre com boa vontade. E que nem você falou, brilho nos olhos. A coisa mais gostosa do mundo é fazer uma coisa com paixão. Exato. Porque você trabalha 12, 14... Na verdade, gente, o empreendedor, ele não trabalha 12, 14 horas. Ele trabalha 24 horas. Porque você sonha com a tua empresa. Você vai viajar, tira férias, mas você tá lá tudo online, lá tá no sistema. Eu empresa. fico online, eu fico no sistema, vendeu, não vendeu, o que tá acontecendo, quantos clientes entraram. Mas pelo menos eu tô fora da loja. Às vezes você tá dormindo, tipo, com quem que você tá falando? Eu tô falando com o gerente, mas eu tô dormindo. Como assim? Não, tô falando com a Bruna. Que Bruna? É isso aí, deu certo. Você tá dormindo, tá sonhando, tá conversando com a pessoa, tá conversando com o cliente, tá conversando com o fornecedor. É loucura. Mas tem um grande coach no mercado que ele fala sobre isso. Ele fala quantas noites na semana você sonha com o seu negócio. Quantas noites você passa em claro pensando em como posso melhorar o meu atendimento ao meu cliente, como posso melhorar o meu produto para melhor atender o meu cliente. Na verdade, o empreendedor de verdade mesmo, aquele que ama, tem paixão e faz com propósito que está fazendo, ele funciona dessa forma. Isso não tem mesmo. como
A ideia de deu 5 horas, fechei a firma, é muito CLT É muito mesmo. limitado, né? Eu, nessa empresa que eu fui desligada, que eu contei pra vocês, eu tinha dia que eu ficava até as 4 horas da manhã. E aí tem dias hoje, né, que, nossa, tem dias que a gente não sabe se tá no caminho certo, se não tá, né? E aí eu fico pensando, gente, eu me dediquei tanto a uma empresa que nem era minha, por que que eu não vou me dedicar à minha, né? Exato. Se eu tô aqui, tem que ter algum motivo, né? Se eu caminhei tão longe, deve ter algum motivo, algum propósito, deve estar aí no meio. Não, mas é muito simples, ó. O brasileiro em si, ele é muito criativo e é inteligente, então ele tem, assim, a sua pegada de empreendedor. O que nos complica é o formato com que a nossa estrutura de governo trata o empreendedor. Uhum. Então vamos lá. Não estou falando de política, estou falando de estrutura. Você pega o empreendedor, você precisa dar, e principalmente no começo, você precisa dar um fôlego pro cara, você precisa dar um apoio pro cara, você precisa dar suporte pro cara. Quando você pega e quer empreender e a máquina fica assim, ó, abriu o CNPJ, imposto. Você vai e o cara ainda consegue, ainda é resiliente, ainda consegue. Parabéns pro brasileiro. Teve um cara fazendo uma comparação, olha, o pessoal fala aqui no Brasil que não sei o que, meu irmão, é difícil ir pra todo lugar. Esse cara tá no mundo. Só que a única diferença que ele falou é o seguinte: um americano que trabalha de atendente no McDonald's, olha eu fazendo propaganda pro McDonald's, De novo. não vão me dar merchan. nada. Isso porque você não gosta Mas eu sou apaixonado pela pela ideologia. história. pelo nome, sabe? Eu tenho muito esse negócio de nome, sabe? E aí, um atendente do McDonald's se casa com uma outra atendente do McDonald's, uma família americana, ele tem a sua casa, ele tem o seu carro, ele tem a sua assistência, ele tem a sua escola. Para que ele vai empreender? Aqui no Brasil, o cara conhece a atendente do McDonald's, quando vê ele fala assim, nossa, vender lanche dá, vamos montar um carrinho de hot dog, não sei o quê. Você tá entendendo? Essa capacidade que o brasileiro tem é meio forçada, né, gente? O cara tem que se virar. É o que eu falei no início, Então- é no susto, é na necessidade. Então, o que acontece? O brasileiro é muito capacitado. Eu conheço uma empresa que ela tá no mundo também, ela é alemã, e ela faz questão de sempre ter um brasileiro no corpo de conselheiro por essa pegada De pegar, fazer acontecer, resolver e que dar o brasileiro saída, tem. né? Então, assim, ela é uma empresa alemã, ela tá no mundo todo, mas ela tem sempre um brasileiro. Se ele não é presidente, ele é conselheiro, vice, alguma coisa assim, no corpo, sabe, da direção da empresa, porque o que o brasileiro pensa, fala, vê, enxerga, resolve. É o que o pessoal diferente. usa como pejorativo, né? Que é o jeitinho brasileiro. Mas não é esse jeitinho de dar jeitinho fazendo gato. Coisa errada. É o jeitinho de achar a solução, Exato. de ter a visão, de o entendimento, problema, vamos agir resolver, rápido, né? resolver rápido. Tem os dois negócios, né? Tem o jeitinho brasileiro e o jeitinho brasileiro, que é o jeitinho de se virar na vida, de ganhar, de vencer, de lutar, de passar pelos desafios e tal. Agora, você pega um país desse, continental, se você tivesse um apoio, uma estrutura bem legal para empreender, para projetar, sabe? Falar, não, eu sei o que vai acontecer. Mas não, já tem aí mudança na Constituição. da tributação, que até eu tenho que me inteirar do que está acontecendo, tenho que conversar com o contador. Mas você, cara, é muito, sabe, muito dinâmico. Você não dá conta de pensar em tudo. É uma coisa fora do E comum. a hora que você tá começando a entender como é que tá funcionando, vai vir mudança de novo. Muda de novo, exatamente. E aí a gente fica andando numa corda bamba, né? Muito instável, sem saber o que vai acontecer daqui um ano e meio. Isso para o empreendedor é muito ruim. Porque a gente precisa de uma previsibilidade mínima para trabalhar com 5 anos, para você ter tranquilidade, né? Que nem você falou, tem dias que eu olho e falo assim, será que isso aqui vai dar certo mesmo? Aí você fala, não, tem que dar. E continua pelo Não tem como que não dar. exatamente. É igual eu, perdão.
Pode terminar. Não, é porque assim, você continua pela necessidade do fazer dar certo, não porque você teve alguma segurança e Exatamente. tem algum respaldo de que realmente vai dar certo, né? Isso aí que traz insegurança pra gente. Exatamente. Tá aparecendo aí pra nós um dos nossos parceiros, Colégio Gênios. Que idade tem seu filho? 5 anos. Tá no colégio? Ele estuda no ângulo. No ângulo? Esse colégio é um excelente Ele é colégio. ótimo. Na época, eu orcei lá pro Lucas, só que os amiguinhos dele foram pra lá e ele não quis largar, porque a escola antiga dele tinha fechado, sabe? Mas é um excelente colégio. Sim, com horário super diferenciado, tem do berçário ao fundamental, com várias atividades extra-classe, uma escola com princípios cristãos, familiares, que se preocupa realmente, em primeiro lugar, não só em ensinar as crianças a ler e escrever, mas em formar cidadãos de caráter, de bem. Então, eles buscam muito a parceria entre colégio e família. Os meus filhos estão lá desde bebê e amam o colégio. Que legal. Lá é legal que tem natação, tem inglês, não tem? Tem natação, inglês, Integral. balé, futebol, queimada, vôlei. Tem bastante atividade para eles lá. Então fica aí a dica, falar com a Kelly ou com o Fernando na Praça João Pinheiro, Colégio Gênios. Muito bom. É muito bom a gente ter um lugar de confiança para deixar nosso filho pra gente trabalhar, né? Verdade. Meus vizinhos, meu vizinho, ele tem 2 filhos gêmeos, eles estudam lá no Gênios. Que Aham. bacana. A escola antiga. Do meu filho era o Vidas. Tá. Aí fechou. É porque o Senec também fechou, né? Fechou? O Luca estudou lá desde o Senequim e tal. Aí o Senec fechou, que hoje é uma escola pública. E antes de fechar, eu até perguntava para ele: você quer sair? Uma criança nunca quer sair da turma. Uhum. Não. Ela tem sempre a segurança de estar junto com Tem a que ter um turminha, né? vínculo. Já tá longe dos pais, né? Tem que ter alguma segurança. E é legal porque a gente ficou, principalmente a sala do João, né? São poucos alunos. As mães são muito amigas. Então, nas férias, a gente junta todo mundo, vai fazer coisa que legal. juntos. Seus filhos têm quantos anos? O João tá com 10, a Maria com 7. Tá. E eu tenho um de 22, mas que não mora mais comigo. E aí, os 2 pequenos que estão lá no Gênios. E os pais ficaram amigos e confia, assim, vai dormir na casa de um, de outro. Esse vínculo é muito, muito isso bacana. é muito importante. Traz segurança para a criança. E eu falo que isso faz com que esses adultos tenham estrutura para empreender depois. Uhum. Foi o que a gente falou no outro episódio, né? Isso é a base. Não começa ontem, não começa quando eu fiz 40 anos e agora eu vou fazer alguma coisa. Uhum. Começou lá atrás, quando você ensinou autossegurança, autoconfiança, deu a eles poder de escolha, deu a eles o espaço para eles. É lógico, né? Cada um dentro da sua idade, mas não pôs dentro da bolha, não ficou podando, limitando. Uhum. Porque senão depois não sabe tomar decisão. Aí vem para a vida adulta, vai empreender, o que a gente precisa fazer toda hora? Verdade. Exatamente. Mas é difícil. É muito difícil desafiador. Eu tava pensando naquilo lá. Fiquei triste. Do quê? Eu queria Dá asa pra criancinha? que o meu bebê ficasse até os 45 anos comigo. Um pai falando isso, É deprimente. que beleza. Porque Não, meu mas- filho, ele dorme comigo, meu marido tá desesperado. Fala, não, ele vai ter 40 anos, vai estar aqui com a gente ainda? Nem Pois eu posso quero falar que que a minha tem 7 e dorme comigo. Vai ser uma, Certinho. a minha também. Então, aí olha que coisa legal que a gente vai falar aqui agora. A pedagogia, que é um ser intangível, que não tem coração e não tem filho, diz que não pode. Mas daqui um dia o meu bebê vai embora, vai fazer Exatamente. Só faculdade. que isso daí é muito Só eu polêmico. que sei o quanto que eu vou ficar ali sentindo vontade de Isso aí cheirar é ela. muito polêmico e em uma das nossas temporadas, se não me engano, acho que foi a primeira temporada. Se vocês rodarem a tela aí, vocês vão achar. Nós gravamos um episódio com uma psicóloga especialista em criança e adolescente. E ela, assim, desmistificou na mesa, ela mudou vidas naquele episódio em relação a isso daí. E eu super concordo com tudo que ela falou.
Vamos lá. O que eles defendem? A criança que dorme junto com o casal. É a intimidade do casal. Eu falo, gente, se a intimidade do casal depende única e exclusivamente dessa noite, tem uma linha muito tênue aí para esse casamento acabar, né? Não? Aham, exatamente. Esse é um ponto. Segundo ponto. Deixa lá no outro quarto que ele vai chorar até dormir. Gente, isso é desumano. Você imagina quanto medo, quanta insegurança, quanta ferida de rejeição, de abandono que foi instalado, enraizado nessa criança. Aí depois vem para a vida adulta, inseguro, não tem autoconfiança, não fala em público, não se expõe. A questão do vínculo dos pais, né? Sim. Eu vejo o vínculo do meu filho, eu posso brigar, mas à noite tô lá abraçadinha. Isso é tão importante, assim, pra... E vai fortalecer. chegar uma hora que eles mesmos vão querer mais. sair. Exatamente. E tá eu falo tudo isso. bem. Eu falo isso. É o caso do Grandão. O Grandão tem 16. A vida dele é no quarto dele. Mas quando ele era bebê, o que eu fiz? Eu vou contar pra você, telespectador. Não faça isso, tá? Eu comprei uma cama de casal. Você Porque dormiu com ele lá? eu pegava ele dormia rapidinho. Nunca vi um moleque bom pra dormir daquele jeito. E eu ficava, às vezes dava vontade de beliscar pra ele acordar, pra eu ficar chacoalhando mais. Ele dormia muito rápido e eu ficava com ele meia hora. Depois de chacoalhar. Eu ia pôr ele na cama, eu deitava junto. Depois eu levantava e ia pra minha. A minha esposa fazia... Mas a minha vida com a minha esposa não mudou nada. Nós só aproveitamos tudo de bom que aquilo podia proporcionar. Eu vou dormir com ele hoje até as 2, depois eu venho. Tá bom. Aí um tá cansado, o outro vem pra cá, o outro vai pra lá. Ou me chama, ou qualquer coisa. O casal tá completamente... Conectado. Exatamente. Equilibrado ali. Eu não concordo, mas essa psicologia que você está falando, a pedagogia, né, que você está falando, a psicologia positiva, ela tem o quê aí? 12, 15 anos no máximo, né? Que a gente fala de psicologia positiva. E a psicologia positiva, ela vai totalmente contra essa ideia de deixa lá chorando até cansar e dormir. Isso é assustador. E eu também acho que não E é um por processo aí. que eu acho tão natural, né? Vai ter um momento que ele vai ver os amiguinhos indo pro quarto deles, ele também vai ter, igual desfraldar. É natural, desmamar foi natural. Meu filho mamou até 2 anos e 10 meses. Ele teve um dia que a gente viajou, ele não quero mais. Virou pro lado e dormiu. Foi assim. É assim que funciona. Outra coisa. A intenção não é dizer o que tá certo e o que tá errado. Cada um vai fazer Ver o o que jeito funciona pra si, né? Chupeta. Ô, gente, você vê que a criança relaxa, calma. Não pode. Eu conheço uma moça que não podia dar chupeta de jeito nenhum. Só que a filha dela ficava com o dedo no boca. Então peraí, mas a mãozinha dela tá suja e tal. Então, assim, certo e errado, não sei. Eu acho que o casal tem que ali decidir, ver o que é melhor. A criança também vai ver o momento que ela tá... não quero ficar quietinho aqui no meu quarto, assistindo meu desenho, não sei o quê. E tem que ser natural. Exato. Tudo tem seu Você tempo. faz... porque isso tudo que nós estamos falando aqui, fica parecendo que a gente saiu muito do assunto, mas isso é a base do assunto, né? Você precisa ter um certo domínio de desenvolvimento pessoal, de comportamento humano, para você prestar uma consultoria, seja ela em que área que for. Porque Exatamente. nós não estamos falando de números, nós estamos falando de pessoas. De relacionamento, né? De pessoas, de mente, de comportamento, de comunicação, de relacionamento. Como que você vai prestar uma consultoria se você não entende de nada disso? Não adianta você ser muito foda em números se você não sabe, se você não entende de gente. Na Exatamente. verdade, hoje, tudo que a gente for fazer, se você não entender de gente, não vai funcionar. E aí, durante um processo de consultoria, você consegue identificar essas pessoas? Na verdade, como consultora, a gente vai como ouvinte, né? Então, eu vou para receber informações, vou para conhecer as pessoas, né? E ali, a partir desse momento, que a gente vai traçando ali os processos, o que cada pessoa faz. Porque eu, como psicanalista, 20 minutos, meia hora de conversa, eu já tenho como foi a infância daquela pessoa, sabe? Eu não tenho esse domínio ainda. Nossa, produção. Eu me casei com uma psicóloga. A minha tia, por parte da minha família, é psicóloga.
professora da USP. A minha tia, por parte da família da minha esposa, é psicóloga renomada em São Paulo. E eu vim fazer um podcast com uma psicopedagoga. Psicanalista. Eu já fui mais analisado do que Você foi bastante analisado. carro em recall. Poxa vida, meu. Me ajuda, produção. Você já foi bastante analisado para estar aqui. Minha Tá vendo? amiga. Mas eu acho que é mais ou menos por aí, gente. Gente precisa de gente. Exato. É gente que constrói marca. É gente que tem sucesso. É gente que faz escolha. É gente que No consome. fundo, exatamente. É tudo a base de tudo. E agora a descoberta mais linda e emocionante que todos já sabem, mas a gente não sabe assim, transparente. Eu acabei de citar aí que o Instagram, ele tem um fator viciante. E esse fator viciante nada mais é do que repetição e principalmente de uma coisa autêntica. Então pega uma adolescente que pega lá, bomba. Aí você pega o cara, diplomado, puxa, o cara tem tanta bagagem, mas você vê que tá ali fazendo Engessado. né? Ele tá fazendo um teatro. Não é que fazendo um teatro, ele tá fazendo o trabalho dele, mas Não tá natural. não tá natural e não pega. O cara é cheio de bagagem, mas não pega. O presidente da consultoria que eu trabalhei, ele era administrador também, só que ele contratava engenheiros para serem os consultores. Ele falava exatamente isso. Ele falava que o empreendedor, ele é uma pessoa que tem o poder da ação. Ele vai lá e faz. Ele não precisa de método, técnica, não precisa, né, dominar aquilo. Ele vai entrar dentro de uma empresa, ele vai conhecer os números e a partir dali ele vai precisar desenvolver, né, traduzir aqueles números, Isso. digamos assim, aqueles indicadores. E o time dele de engenheiros, né, que eram os consultores líderes, os diretores também eram engenheiros, eles estavam ali executando um excelente trabalho, mas eles não abriam, eles tinham o potencial de abrir uma empresa, né, de abrir a própria consultoria deles, porque eles têm know-how, têm conhecimento técnico, mas o medo de estar tudo perfeito, né? De primeiro tá tudo perfeito para depois fazer. Esperar ficar pronto. Exatamente. Interessante. Eu conheço mais de 2, 3 caras que são assim. O cara é extremamente profissional, o cara é bom e ele é CLT. Conversando com ele, ele falou assim: não, ainda não é o momento de abrir a minha empresa. O cara já tem 50 anos e é bom. É para você ver. Aí a gente vai lá na infância desse cara. Aí você vai ver quanta cobrança, quanta crítica esse menino recebeu. Eu tirei 8, você tinha que ter tirado 10, você só estuda, não é mais que a sua obrigação. É o tipo de comportamento que é o adulto que tem esse comportamento, é essa criança, entendeu? Eu vejo minha infância, quando eu era criança, eu era muito apegada aos meus pais. Minha mãe, ela morava... Eu fui criada em Curitiba, ela trabalhava fora, né? Em outra cidade. E aí eu sempre tinha aquela questão de crise emocional, febre. Ela viajava e eu tinha todo aquele aparato ali, né? Pra me... E aí o tempo passou, chegou a adolescência, né? Acabou que eu meio que desapeguei. Então tudo isso contribuiu para que eu fosse uma pessoa mais forte. Com 17 anos eu perdi meu pai. E a forma que eu conduzi isso, assim, foi um ano difícil, mas a forma como eu conduzi isso, eu acho que foi da melhor forma possível, porque a minha família achava que eu ia entrar em depressão, porque a minha família sempre me viu de uma forma muito frágil, porque eu era tímida, não me comunicava direito. Inclusive, essa questão de comunicação, eu me forcei a trabalhar isso. Desenvolver essa habilidade. Exatamente, porque eu era muito tímida. Eu chegava no ambiente, eu não conseguia puxar assunto com ninguém, porque eu não tinha assunto, eu não sabia. Nossa. Eu ficava tão nervosa, mas assim, a faculdade foi um dos lugares que me ajudou muito nisso, e trabalho também. Né? E realmente tudo foi construído na infância. Ali o momento do desapego da minha mãe ali me ajudou a fortalecer essa parte mais emocional, né? A infância é um chão que a gente pisa por toda a vida. Exato. Tudo uma que- herança, né? Tudo que você viu, ouviu, sentiu até os seus 7 anos de idade foi formando quem nós somos hoje. Isso determina? Não.
porque a gente tem condições de ressignificar traumas, de curar feridas, de desenvolver novas habilidades. Nosso cérebro é maravilhoso, ele faz novas sinapses neurais até no último suspiro, né? Isso é um estudo novo agora da ciência, que falava que não, que depois de um certo tempo para de acontecer essa sinapse. Agora a neurociência já fala que não, que enquanto tem respiração, tem possibilidades de aprendizado, de desenvolver novas sinapses, é claro, cada um dentro do seu tempo, né? Então, isso tudo pode ser ressignificado, trabalhado. Isso não define, mas te formou. Com certeza. Exatamente. Formou quem nós somos. Que episódio incrível! Muito obrigada. Eu que agradeço. A gente precisa encerrar. Que mulher incrível, que história incrível. Parabéns. Foi muito bom aqui a gente discutir, conversar, essa conversa leve, gostosa. A gente sempre tem muita intenção de ouvir a pessoa que está por trás da marca, da loja, da empresa, porque tem um ser humano lá atrás. Exatamente. E esse ser humano, às vezes, tem uma criatividade, uma criação maravilhosa. Você está de parabéns. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Primeiro podcast, a gente nunca esquece. Muito obrigada mesmo. Volte outras Muito vezes. feliz. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês também tenham se inspirado com essa história. Entre em contato com ela aí, vai lá conhecer a loja dela. O Instagram dela tá aparecendo na tela para vocês começarem a seguir. E siga também o Date On Divan no Instagram, se inscreva no Date On Divan no YouTube e até a semana que vem. Tchau, tchau.